Pare de praticar a lei da atração. Lei da atração definitivamente não funciona. Você está perdendo tempo tentando fazer a lei da atração funcionar na sua vida. Quando eu ouvi isso, eu fiquei tão desmotivada, foi como se eu tivesse perdido o chão, porque eu já estava inserida nesse contexto, já estava praticando e ensinando a prática da lei da atração também. E aí eu comecei a questionar e a desvalidar todo esse conhecimento de física quântica, lei da atração, você atrai, você manifesta, você cocria. E isso começou a me jogar num buraco de ansiedade e depressão. Hoje eu vou compartilhar com você como que você vai fazer para se blindar das inúmeras informações que às vezes te tira do seu foco. Meu nome é Luciana Lisboa, sou mentora de mulheres no autoconhecimento e espiritualidade e vou compartilhar com você exatamente o que eu fiz para não me deixar desviar do meu caminho por conta dos estímulos lá de fora. Porque eu ouvi tanto que não funcionava, que deixava de funcionar, que estava certo, que estava errado, que eu por um momento paralisei. E tá, eu trouxe essa ruma de livro aqui, trouxe também algumas ferramentas de autoconhecimento para que possamos olharmos juntas para esse cenário de muita informação. Isso aqui também é uma técnica, a técnica do copo d'água, conhece? Ah, mas também tem cartas, oráculo, tem astrologia também. Ah, Luciana, mas também tem, ó, Ho'oponopono, tem o poder da ação, tem o efeito sombra. Tem mais aqui, nós vamos falar sobre isso. Mas eu vou trazer para você 3 pontos importantes para você conseguir lidar com esse momento que nós estamos vivendo agora. Um momento digital, um momento de acesso fácil a muita informação, e esse momento fica muito propício à distração, principalmente quando não estamos com o nosso campo emocional estruturado. O tema central que eu vou trazer para você é e vou trazer mais 3 pontos importantes a serem observados para você conseguir se blindar desse disse que disse, dessa fofoca toda em relação à manifestação da realidade, cocriação da realidade e lei da atração. O ponto central que eu vou trazer para você é o seguinte: nós só manifestamos, atraímos, cocriamos aquilo que nós temos consciência de ser. A imagem que a gente tem sobre a gente faz o cenário todinho da nossa vida em relação à projeção, que é a mesma coisa de experiência de vida. Então, aquilo que eu tenho dentro de mim, enquanto informação de consciência do que eu sou, é que faz eu atrair pessoas, relacionamentos, trabalhos, situações, lugares, para que eu possa experimentar esse reflexo que está dentro de mim. Então, o tema central é esse, tá? Eu não estou aqui para dizer para você o que você deve ou não deve fazer. Eu estou aqui para trazer luz em relação a esse corre que às vezes você fica em buscar aprender mais para daí começar a manifestar. Já te adianto que você já está manifestando. Esse vídeo veio para você, não foi por acaso. Em algum momento você se sentiu cansada de tanto disse que disse em relação a essa questão de transformação de vida, sem experimentar ou sem perceber, porque tem isso também, ou sem perceber, porque tudo vai da nossa percepção, ou sem perceber as transformações que já estão acontecendo na tua vida. E aí eu vim trazer luz em relação a isso para você. O ponto central é esse, guarde aí com você. Eu só experimento na minha vida aquilo que eu tenho consciência de ser através da imagem que eu criei sobre mim. Agora, Luciana, eu quero me aprofundar nesse assunto, já para ir soltando essas crenças, tem aqui embaixo um caminho para você. Preciso, Luciana, desse caminho? É você quem vai me dizer no decorrer desse vídeo. Me deixa saber aqui nos comentários, porque hoje eu vou num lugar um pouco mais profundo, digamos assim, mas ao mesmo tempo raso, porque é muito lógico, tá? É muito lógico o que eu vou compartilhar aqui com você.
O ponto central é: eu só experimento o que eu tenho consciência de ser. Repetir 3 vezes. Se você quiser não esquecer disso, e se você quiser que isso se transforme em uma verdade, em um aprendizado para você, se você quiser que essa conexão neural aconteça aqui na transmutação de crenças, na sua mudança de mentalidade, nossa, o Espírito Santo está perfeito para responder. Aliás, ele sempre está, né? Eu que estou bem aberta a ouvir agora. Na mudança de mentalidade, o que é mudança de mentalidade? Eu tinha um aprendizado, agora eu tenho um outro aprendizado, tá? E aí eu me comporto de acordo com esse aprendizado. Já que esse aprendizado não faz parte mais da minha vida, do meu cenário, eu passo a me comportar de acordo com esse novo aprendizado. Por quê? Um outro ponto que eu vou trazer aqui para você agora. A gente só manifesta aquilo que tem consciência de ser? Ok, primeiro ponto. Segundo ponto, a minha consciência de ser é fruto, é resultado do meu aprendizado. Eu só manifesto aquilo que eu sei que sei. Como assim, Luciana? Por exemplo, quem dirige carro só dirige carro porque sabe que sabe dirigir carro. Porque a pessoa que dirige carro não fica tentando dirigir. Primeiro ponto aí, vai anotando. A pessoa que dirige carro não fica tentando dirigir. Ela simplesmente vai lá e dirige. Luciana, mas ela não passou pelo processo de aprendizado dela? Passou. E é aí que entra todo esse contexto de tudo aquilo que de vez em quando você ouve assim. Você não precisa praticar a lei da atração para atrair o que você quer. Você não precisa praticar o Ho'oponopono porque isso é balela. Você não precisa ler livro XPTO. Você não precisa fazer essa mudança de mentalidade para poder conseguir tal coisa. Aí eu te pergunto, isso é verdade ou isso é mentira? Vai ficando aí. Se eu só faço, realizo, atraio, manifesto na minha vida o que eu tenho consciência de ser. E essa consciência de ser vem desse lugar de que eu aprendi. E onde foi que eu aprendi, Luciana? Manifestar tanto XPTO, tantos desafios para a minha vida. Você aprendeu como que o aprendizado acontece. Tem aí uma tabela de como que acontece, mas vou falar aqui com você. Você está sentado comigo agora. A gente está tomando um café aqui na área da minha casa, correto? Onde é que eu aprendi a manifestar tudo isso que eu estou manifestando? Luciana, mas como que eu faço para parar de manifestar isso que eu estou manifestando para manifestar uma outra questão? E aí, por conta desses questionamentos, é que vai acontecendo isso aqui, ó. Esse monte de livro, esse monte de ferramentas, isso aqui é um pêndulo, tá? Radiestesia. Esse monte de ferramentas, esse monte de técnicas de autoconhecimento e espiritualidade. É por conta desses questionamentos que essas questões aqui, ó, vão sendo compiladas e colocadas em livros. É por esses questionamentos que muitas pessoas, assim como eu, vai lá e compila cursos com passo a passo para poder orientar as pessoas que estão abertas a passarem por essa transformação. Eu mesma fiz isso. Eu passava tanto perrengue na minha vida, e os primeiros resultados que eu tive de manifestação desejável na minha vida foi através da ferramenta Ho'oponopono. Depois eu escuto um monte de gente provando e vejo um monte de gente provando que Ho'oponopono não funciona. Só que eu comecei a questionar, sabe por quê? Porque quem estava dizendo que o Ho'oponopono não funciona dizia assim: eu mesma fiz e não funcionou. E aí eu falei, como que ela sabe que ela fez e não funcionou, sendo que ela chegou a esse insight, a essa ideia que fez ela manifestar o que ela queria manifestar? Primeiro ponto aqui para você observar dentro desse seu questionamento, pelo menos foi o questionamento que eu fiz e todo o questionamento que a gente faz com sinceridade, a resposta vem. Então, quando eu fiz esse questionamento, porque eu estava ouvindo alguém falar que o Ho'oponopono não funciona, mas ela dizia, eu vou te dizer agora o que funciona porque aconteceu isso, isso e isso comigo.
Só que ela diz, eu mesma já pratiquei. Se ela praticou, se ela limpou o campo dela, ela pode não querer dar honras ao Ho'oponopono na intenção de vender para você uma nova ideia. Para que eu possa vender para você uma nova ideia, eu preciso que você esteja aberta a experimentar essa nova ideia. Para que eu tenha essa abertura, eu daqui, você daí, para que eu tenha essa abertura vinda de você, eu preciso tocar em uma única dor sua, que você que já pratica o Ho'oponopono, ou através de cursos, ou através de vídeos aqui no YouTube, para que eu consiga tocar nessa dor, nessa ferida sua, eu preciso ir num argumento do qual eu não tive, eu tô falando de uma coisa individual, onde eu não tive sucesso com o Ho'oponopono, tá? Para conseguir acessar o público que também não teve sucesso nessa área com o Ho'oponopono. Eu preciso ir no ponto cego dessa pessoa que talvez tenha sido o meu ponto cego. Agora, o que acontece quando a gente começa a praticar o Ho'oponopono? A primeira fase, se você é minha aluna, você vai ver que lá dentro do curso tem 3 fases. A primeira fase, vou falar das outras ferramentas também, tá? A primeira fase, você vai limpar. Tem lá uma informação, você vai fazer com que o seu campo, cadê o livro? Tá aqui. Marco zero e limite zero, fala muito sobre isso. Você vai fazer com que o seu terreno, o seu campo eletromagnético chamado vida, fique limpo primeiro. Quando essa limpeza acontece, quando você começa a se esvaziar de todos os conceitos, de todas as memórias, que você começa a ver as escamas caindo pelos seus olhos, nesse momento aí, a primeira fase, a transformação externa ainda não é manifesta. A gente simplesmente para, e não é no começo, mas a gente simplesmente para de manifestar mais daquilo que a gente não estava querendo manifestar, por estar mais consciente, por estar mais presente na hora de fazermos as nossas escolhas. A gente aprende a não dar ouvido a qualquer coisa, a gente aprende a deixar o passado no passado, a gente aprende a se autorresponsabilizar pelos nossos resultados, a gente entende que eu experimento isso porque eu criei isso, mas ainda não viu casa, carro, apartamento, relacionamento saudável, posicionamento profissional, manifesto. Ainda não está passando por essa transformação. Mas aí o seu campo está limpo. Quando o nosso campo mental começa a passar por essa limpeza, antes de chegar na limpeza, né, no local limpo, primeiro acontece uma bagunça. A gente começa a praticar o Ho'oponopono e serve para toda e qualquer ferramenta. Toda e qualquer ferramenta de autoconhecimento que você buscar para passar pelo seu processo de transmutação, de mudança na sua vida, toda ferramenta, não adianta fugir. Toda ferramenta vai te levar para o lugar de catarse, que é primeiro a bagunça, que são as memórias subindo, que são as crenças ficando diante de você, que são os problemas aparecendo para que você possa cuidar. Ninguém consegue eliminar problemas da vida se não assumir, se não olhar para esse problema. Colocar debaixo do tapete é anular todo o conhecimento. Por isso é que ponto central é consciência de ser. O segundo ponto que eu vou trazer para você aqui é o comprometimento. Você precisa estar totalmente comprometida com o seu processo, entendendo as suas etapas, as fases que você vai passar nesse seu processo e está muito focada no resultado. Independente do que aconteça, você precisa olhar sempre para o que você quer experimentar. Tá acontecendo um monte de coisa? Tá. Mas o que eu quero experimentar precisa estar firme dentro de mim. Consciência de ser. Independente da ferramenta que você experimentar, todas elas vão fazer você passar
pelo momento de catarse, aí a depender da ferramenta, cada ferramenta e cada mentor vai trazer uma linguagem diferente, tá? Cada ferramenta e cada mentor vai trazer uma linguagem diferente. Vai passar pela catarse, depois vai passar pelo espaço vazio, que é aquela sensação de, meu Deus, não está acontecendo nada. Se tudo era uma ilusão, o que está acontecendo agora? Como serão os próximos dias? Aquela sensação de que perdi o controle. E esse momento é muito importante, é uma fase muito importante. Depois, eu estou usando a linguagem do Ho'oponopono para poder focar aqui em exemplos para você. Mas isso acontece com toda e qualquer ferramenta que você procurar. Vai mudar a forma de entrega e a linguagem. A narrativa muda, mas o tema central permanece, que é catarse, que é autoconfiança sendo desenvolvida. Na autoconfiança sendo desenvolvida, o que é confiar? É não preocupar, é exercer a fé. Lembrando que fé e preocupação é a mesma coisa, porém em polaridades diferentes. A preocupação antecede coisas desagradáveis. A fé antecede coisas agradáveis. Então, a fé e preocupação é a mesma coisa. Quando você está preocupada com algo maravilhoso que está prestes a acontecer e que você está sentindo que vai acontecer na sua vida, você fica um pouco ansioso pela chegada, por aquele momento, fica sem entender como vai ser, mas tem uma certeza dentro de você. Mas pelo fato de ser algo que você quer experimentar, aí você usa assim, eu tenho fé, eu tenho certeza, uma sensação de que estou no caminho certo. Porém, a preocupação e fé, que é a mesma coisa, a preocupação é a fé em que algo não está legal, algo vai dar ruim. Se eu sair desse emprego vai dar ruim, mas se eu ficar nele vai dar ruim. Aí vem a preocupação, que gera ansiedade desse lugar de medo. Não a ansiedade de pressa, apressa-te, Senhor, por esse momento, mas a ansiedade de até quando, tá? Até quando vou viver desse jeito? Então, qualquer uma das ferramentas vão te levar para este lugar. O terceiro ponto, que é o ponto central, que é o primeiro ponto, todas as ferramentas também vão te levar para a manifestação, para a realização. Porque a ferramenta tem esse poder? Não. A ferramenta tem o poder de te conduzir, é canal, te conduzir a olhar para as escolhas que você está fazendo e te conduz a se encorajar a tomar escolhas diferentes para experimentar de uma vida diferente. Só que tinham memórias de dor aí em relação a essa nova experiência. Por isso que a gente usa o termo de curar as emoções, de curar a criança interior. Agora, se você sai de um conteúdo onde está ensinando você a lidar com as suas emoções e vai direto para um conteúdo de manifestação e de salto quântico, você, sem energia, sem estrutura, sem preparação para essa fase, você tende a anular todo esse conhecimento e cair em depressão, em ansiedade. Por quê? Vou usar a analogia de uma academia, porque tudo é um treino. Só que nós estamos falando do treino no invisível, treinando a mente, treinando a nossa emoção, treinando dominar sobre as nossas vontades. É esse treino. E esse treino, como é no invisível, mesmo assim, eu vou trazer a analogia de uma academia. Na academia, quando eu cheguei lá, o primeiro ano, então no primeiro mês, na primeira semana, no primeiro dia, eu só alonguei e peguei e fiz alguns exercícios em alguns equipamentos sem peso nenhum. E mesmo assim, saí de lá toda quebrada, cansada, e meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Porque era novo para mim. Um ano depois, eu estava na academia,
pegando peso, a mesma informação, a mesma academia, só que colocando um pouquinho mais de peso, porque eu já tinha ganhado estrutura para suportar aquela próxima fase. Por isso é que eu coloquei lá no Ho'oponopono, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Porque quando a gente entra em contato com esse conhecimento, o que a gente quer? O que é que eu faço para manifestar? Ou ser de luz, você já está manifestando. O que é que eu faço? Fazer o seu salto quântico. Volta atrás, toma impulso, corre e dê o salto. Quando você correr e dar o salto, você vai se machucar um pouco. É assim que você quer? Você pode também treinar o salto até o dia desse salto acontecer. O que você quer? E você, o que você quer? Você quer ir treinando a tua mente para experimentar o melhor dessa terra? Ou você quer continuar exigindo de você, meu Deus, eu tenho que mudar, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa? E se você estiver nesse lugar de, meu Deus do céu, eu tenho que, ainda são crenças limitantes. Ainda está na consciência de ser aquela que não tem. Ainda está exigindo muito de você e o seu processo pode ficar pesado por conta disso. E é aí que eu vou te voltar nesse lugar. Qual ferramenta que funciona, qual ferramenta que não funciona? Lembra que eu te disse, quando eu comecei a praticar tudo aqui no autoconhecimento, eu comecei pelo Ho'oponopono, limpando as memórias tóxicas, mas eu comecei a ter resultados com o Ho'oponopono. Porque eu comecei me profissionalizando, ficando boa o suficiente para ensinar as outras pessoas a sair da fossa. Só que eu estava ficando triste porque eu não estava saindo da fossa, que era sair daquele lugar de desafios que eu estava experimentando para ir para aquele lugar de realização onde eu gostaria de experimentar. E aí, quando eu ouvi Ho'oponopono não funciona, eu me abri, recebi a informação, já tinha o meu curso gravado, quis jogar fora, porque agora o que funciona é XPTO. Então eu não estava com esse segundo ponto que eu vou trazer para você. O primeiro ponto é comprometimento com você e com seu processo, com as fases que você está passando, como na academia. Primeiro vai, alonga, depois vai, faz os exercícios só com o peso do equipamento e depois vai aumentando a carga aos poucos. Então eu me comprometo com o meu processo e vou caminhando por ele. Aí eu já baixo a ansiedade. Meu Deus do céu, que dia que eu realizo? Não. Oxe, eu saio daqui de Itaém para Teixeira de Freitas, eu vou percorrer esse caminho, não vai ser... Eu vou entrar dentro do carro e caminhar até lá. O problema é que você quer, talvez, assim como eu um dia quis, de tanto aperto que eu estava passando, de tanto perrengue que eu estava passando, que eu queria que simplesmente fosse assim. Eu queria entrar num curso de marketing digital hoje e com um mês depois está batendo R$1 milhão. Eu queria entrar no curso de autoconhecimento hoje, 2 semanas depois já está ensinando e já está cocriando e... porque o poder é aonde? O poder é aqui, ó. Cadê? Trouxe todos para você. Bora lá? É o poder do agora. É com esse poder aqui, foi depois desse livro que a minha vida se transformou. E aí nisso eu estava praticando. Cadê? Não tá aqui, tá lá dentro. Mas nisso eu estava praticando o Ho'oponopono. E aí eu larguei o livro de Ho'oponopono antes de terminar de ler e fui e peguei o poder do agora. Comecei, nossa, faz sentido, e é verdade. Nossa, tem aqui uma fórmula mágica, vou fazer. Fiz a fórmula mágica, mas aí eu entrei lá, tá aqui o livro do Ho'oponopono. Aí eu tava fazendo o Ho'oponopono, não, agora é o poder do agora. Fui fazer o poder do agora. Aí eu tô lá no poder do agora e, nossa, faz sentido. Aí vem um vídeo no YouTube. Nossa, depois que eu tive contato com o efeito sombra de Deepak Chopra, tudo fez sentido pra mim, eu comecei a manifestar. Poder do agora, não. Efeito sombra, vamos lá atrás do efeito sombra. Tinha terminado de ler o poder do agora? Não. Eu estava focada no meu objetivo, eu estava alinhada com o meu processo, eu estava fazendo o passo a passo, eu estava ainda manifestando alguém que precisava de mais conhecimento para depois
manifestar. Só que aí eu ouvi que é preciso autoconhecimento para poder manifestar. Parei de atender os meus clientes e foquei em meu processo. Quando eu foquei no meu processo, eu fui atrás de constelação familiar. Eu fui atrás de processos de coach. Eu fui atrás de homeopatia, conheci a radiestesia, sou apaixonada até agora por radiestesia. Aí eu fui e conheci, tá aqui também, os arquétipos. E amo a ativação de arquétipo. Faz sentido? Pra mim faz. Luciana, você manifestou através dos arquétipos? Manifestei. Vai ficando. Aí, não. E por que, Luciana? Se você estava manifestando com isso, por que que você ainda corria atrás de mais? Porque o que eu estava manifestando era alguém que precisa acessar uma informação para depois acessar o que ela quer experimentar. Ainda estava vibrando na falta, estava fazendo de mim uma buscadora, uma eterna buscadora. E eu estava tendo a consciência de ser, a imagem que eu tinha de mim era que depois que eu aprender tal coisa, eu vou manifestar. E isso me fazia acessar inúmeros vídeos com outras ferramentas. Daí eu fui para a astrologia. Depois que eu fui para a astrologia, eu fui para a numerologia. Na época que eu fui para a numerologia, mas esse canal meu virou uma bagunça. Oi, eu sou a Lu, porque o nome Luciana carregava uma energia XPTO. E eu me abria para aquelas informações. Ah, então é por isso faz sentido, deixa eu mudar. Porque eu não tô dando certo por causa dos números que o meu mapa está trazendo para mim. Ah, mas depois que você fizer o seu mapa astral, você vai entender e vai conseguir tomar as decisões certas. Lá foi, Luciana, fazer um mapa astral. Então, a lua, Luciana, escorpião, com a lua não sei aonde. E aí eu levantava o meu dia já armada, já munida. Deixa eu ver como estão os astros, deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu ver as fases da lua para depois eu marcar meu lançamento. E nisso eu perdia tempo, e perdia tempo, e perdia tempo. Por quê? Porque a consciência de ser era de alguém que precisava aprender algo para depois manifestar. Qual a crença que estava aí? A crença de que eu era burra, de que eu não era inteligente. Eu já falei sobre isso em algumas lives. Vamos focar aqui em qual funciona e como que você vai fazer para se blindar de tanta informação e de fato ir manifestar o que você quer manifestar e experimentar o que você quer manifestar, porque manifestando você já está. E eu tô olhando para cá e a câmera é aqui. Aí, dito isso, qual é? Aí Luciana via um vídeo, a sombra, o efeito sombra. Ah, não, mas ela começou por esse, o segredo. E qual era o segredo? Os seus pensamentos criam a sua realidade. Pense em riqueza. Aí você vai para aquele lugar de pensamento positivo. Pensamento positivo funciona? Funciona e não funciona. Depende da consciência do ser que está praticando. Se eu estiver praticando o pensamento positivo, eu sou rica, eu sou maravilhosa, visualiza, veja você nesse lugar. E aí eu estou me sentindo, meu Deus, que dia que eu vou conseguir manifestar? Deixa eu fazer isso aqui para eu manifestar. Manifestei alguém tentando manifestar, porque a manifestação acontece no agora. Então o livro de Eckhart Tolle, não sei se pronuncia assim, tá errado ou tá certo? O grande livro do Ho'oponopono e os ensinamentos do Ho'oponopono, está errado ou está certo? O poder da autorresponsabilidade, está errado ou está certo? O pensamento cria a realidade, está errado ou está certo? O segredo. E assim foi indo. Ah, não, agora eu preciso saber a minha frequência vibracional. Porque quando eu souber em qual hertz eu estou vibrando, eu vou saber acessar qualquer faixa, porque é igual uma TV, é igual um controle. Então vamos lá. O livro que eu tive dificuldade de ler, mas me obriguei. Terminei? Não, parei aqui. Tá aqui o mapa da consciência, poder versus força,
do pesquisador, professor David Hawkins. A frequência da tabela das emoções. Tá certo ou tá errado? Tô te perguntando, coloca aí pra mim. Luciana, a gente precisa acessar a matriz divina. Greg Braden. Luciana, Bruce Lipton. Ah, tudo é crença? Vamos ver a biologia da crença. Um livro que eu tive dificuldade de ler também, porque eu não gosto muito desse negócio de experimentos científicos, porque eu gosto mais de olhar para os fatos. E aí, é nesse ponto que você vai aprender. É nesse ponto aqui, é esse ponto que eu quero compartilhar com você. De tudo que apresentarem para você, inclusive do que eu estou apresentando para você, busque do Senhor a verdade. Porque tudo isso funciona e tudo isso não funciona, dependendo da consciência de ser que está praticando. Porque se eu pratico, eu sou rica e faço a visualização e agora eu preciso estimular o meu corpo para poder sentir alegria. Olha aqui uma técnica. Funciona? Estimula o corpo para sentir alegria? Porque todo o nosso comportamento manda uma informação para o cérebro. Aqui, o meu corpo está mandando a informação para o cérebro que eu estou rindo. Aqui, ainda que eu saia debaixo do sol e vou saindo assim, né? Frangindo aqui, o meu corpo está recebendo um estímulo de que eu estou sofrida. E vai trazer para mim essa realidade, porque eu estou pedindo através do meu comportamento. Mas essa técnica, fazer essa técnica, vai fazer eu manifestar o que eu quero manifestar? Porque você faz a técnica, sente, termina de sentir e começa. Ai, mas que tristeza essa vida, como eu queria ir para uma vida melhor. Manifestou o quê? Alguém que não está realizada. Vai experimentar o quê? A não realização. Então, seja lá qual for a técnica, a ferramenta que você procurar, procure uma, porque todas essas ferramentas, todas essas técnicas funcionam e não funcionam. O que não funciona é você sair daqui, de onde você está, para chegar aqui na minha cidade, e aí tem um caminho para chegar aqui. Mas tem outros caminhos que também fazem chegar aqui. Teve uma época que eu mais meu marido, nós saímos por aí, colocamos as malas dentro do carro e simplesmente saímos. Daí a pouco a gente rodou, achou que estava longe, estava chegando aqui na nossa cidade, só que por uma estrada de chão. Quando a gente olhou no mapa, no Google Maps, é assim? É. Quando a gente olhou no mapa do Google, a gente estava pertinho de casa. A gente estava assim, tipo 100 quilômetros. Eu falei, uai, por aqui? Sai aqui? Sai. Todos os caminhos, todas as ferramentas vão te levar no mesmo lugar. Agora, o que faz você não chegar nesse lugar é você entrar num canal e em outro, numa ferramenta e em outra, numa técnica e em outra. Tudo que falarem para você não funciona, você vai lá e acredita. Tudo que fala com você funciona, você vai lá e acredita. E aí você acabou de dizer, Luciana, para mim que tudo funciona e tudo não funciona. Me explica mais sobre isso. Todos os caminhos iam me trazer aqui na minha cidade. Só que a partir do momento em que eu começo a trilhar um caminho para chegar na minha cidade, eu tenho que ir por ele até chegar na minha cidade. Porque se no meio do caminho eu voltar para poder pegar outro caminho, aí eu tô indo para chegar na minha cidade, mas aí eu volto para pegar outro caminho. Eu fico dando voltas nesse meu deserto e não consigo acessar a terra prometida, que é a realização dos meus sonhos, metas e objetivos. Então, quando alguém estiver dizendo assim para você, ó, esse negócio de visualização não funciona, blinda o teu coração e coloca a sua consciência de ser, pois comigo funciona. E você vai ver, funciona. Porque é tudo pela consciência de ser, nem mais, nem menos. Os livros
são caminhos, os livros, os cursos, as técnicas, as ferramentas são caminhos. Todos estão certos e todos estão errados. Todos estão certos porque se você pegar uma estrada e caminhar até chegar lá, deu certo. Se você pegar um caminho e caminhar metade, depois ir para outro caminho, vai dar errado. A mesma coisa aconteceu comigo em relação aos meus processos ali dentro do digital. Era dropship, era afiliado, era produtora. Aí dentro dessas escolhas aí, ainda tinha várias estratégias. É tráfego pago, é tráfego orgânico, é TikTok, é YouTube. E por todos os caminhos também não funciona, porque você é uma. É escolher um caminho até chegar lá. Como que eu vou me blindar? Ontem eu estava vendo uma live de um rapaz e ele dizendo, esse negócio não funciona. E aquele negócio não funciona porque eu já fiz tanto e não funcionou. Só que o ser de luz, ele só recebeu esse insight para levar ele para essa realização porque ele fez. Então funcionou. Não abandone o seu processo porque não deu certo para outra pessoa, porque você não anda e não enxerga com os olhos dos outros. Você anda e enxerga com os olhos do teu corpo. Os olhos são as candeias do corpo, mas os olhos são as candeias do corpo, do seu corpo, os seus olhos. Do meu corpo, os meus olhos. Então eu vou dizer para alguém que está entrando na academia hoje, isso aí não dá resultado não, você tem que pegar esse peso aqui. Ela vai se esborrachar, não vai dar conta. Quando você começa, o que eu fiz? Quando eu percebi isso. Isso funciona, aquilo não funciona, que deixa a gente dentro de crise de ansiedade só. Aí o que eu tenho que fazer? Qual o livro que eu tenho que ler? Qual a técnica que eu tenho que praticar? Aí vai correr para fazer um monte de coisa e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque está indo por vários caminhos. Escolhe um. O que eu fiz hoje? Deixei ali o Ho'oponopono com 3 fases. Queria jogar fora porque um ser de luz disse que não funcionava. Quase que eu acreditei. Por quê? Porque eu não estava olhando para os resultados que eu já estava tendo. Eu estava olhando para o que eu queria ter. Então eu comecei a anular os conhecimentos. E aí eu fiz o Ho'oponopono em 3 fases, justamente para você se permitir passar pelas etapas do seu processo. Depois eu tenho o despertar do observador. O que é o despertar do observador? Não ficou limpo? Aí você chegou lá naquela fase de, meu Deus do céu, que sensação de que eu perdi o controle. É porque não está tendo clareza ainda do que quer viver. O despertar vai te dar clareza de onde você está, porque vai fazer você olhar daqui de cima, não do lugar que você está. É claro que com a guiança do Espírito Santo em nome de Jesus, tá, gente? E aí, o despertar vai te dar clareza de onde você está, como você vai estar olhando daqui de cima, você vai entender o seu momento. E vai ter clareza também, porque daqui de cima você tem visão, quem levanta tem visão, você vai ter clareza de onde quer chegar. E ainda vai ter clareza de que existem vários caminhos e vai saber decidir qual caminho que vai ser mais leve para você. Todos os caminhos vão te levar lá? Vão. Mas qual que vai ser mais leve para você? E é esse que você vai escolher. Isso no despertar do observador. Agora no observador de si. Depois de já cuidado das emoções, agora que eu tenho clareza, experimentei isso, Luciana, porque foram ali as minhas primeiras realizações. Quando eu comecei, o que eu queria? Sair de cenário de dívida. Mas depois eu também queria casa, carro, apartamento, uma vida leve, não fazer nada e ganhar muito dinheiro e ser muito valorizada com a minha entrega, com o meu trabalho, me posicionar profissionalmente falando, e aí uma lista ad infinita. E aí é que veio o observador de si. Na verdade, o observador de si, ele veio primeiro. E o que o observador de si faz? Literalmente, eu tô aqui agora, eu já consigo, cadê o poder do agora? Eu tô aqui agora vivendo. E aí agora eu quero simplesmente viver Dubai. Nesse mundo de infinitas possibilidades, que tudo é possível. No agora eu manifesto. Mas o observador de si, todos eles estão com os links aqui na descrição. Mas no observador de si, não entra
sem nunca ter participado de nada de autoconhecimento não, ou comigo ou com qualquer outra pessoa. Só se você já fez autoconhecimento e não teve resultado, aí você consegue ter estrutura para suportar o conteúdo, porque são saltos. E se a gente não tiver forte, treinada mentalmente, a gente vai dar um salto e acontece o quê? Aquilo que eu te falei. Ah, é porque o curso é ruim? É porque eu não tenho estrutura ainda para esse salto. Então, antes eu vim cuidar das emoções, o campo emocional, frequência. Depois ter clareza do que eu quero, porque tinha sonho que eu sonhava que nem era sonho meu, que era dos meus pais. Tinha sonho que eu sonhava que nem era porque eu queria experimentar. Era que eu queria mostrar para aquele marido que me tratou mal o quanto que eu tô boa agora. Então, quando a gente passa pelo despertar, a gente consegue ter clareza do que de fato a gente quer experimentar e começa a experimentar leveza. Já realiza no despertar? Realiza. No observador, a gente realiza sim. E é assim. Se tiver alguma aluna ou mentorada minha assistindo em relação ao observador de si, comenta aqui embaixo. Por que eu estou te pedindo, querida, para você comentar? Porque você passou pelo observador de si e você sabe que aquilo que você queria experimentar, você fez assim, experimentou. Mas você sabe também que você passou, porque ninguém está no observador de si sem ter passado pelo Ho'oponopono e pelo despertar. Quando eu vi isso, e eu sei que quem começa a apertar de dinheiro, quando eu vi isso, eu criei ali várias situações para te darem a oportunidade de experimentar. Vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo também. Então, minha linda, o que funciona e o que não funciona é a sua decisão de mudar e a sua decisão de seguir um caminho até chegar, sem ficar anulando a sua caminhada. Eu sei que tem dias que cansa. Quando chegar nesse momento, descansa um pouco e depois retoma. Ah, eu tô num curso de autoconhecimento, não tô dando conta e não sei o quê. Aí eu digo pra minha aluna assim, para. Vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com autoconhecimento, espiritualidade, com essas coisas. Vai fazer uma coisa totalmente fora desse contexto. E depois retorna. Porque você precisa ser amorosa e gentil com você. Todas as minhas alunas, quando vêm pra cá, ai, o mundo tá acabando, eu tô escorada no barranco, Luciana. Eu falo, deixa o mundo acabar. Continua escorada, eu tô aqui com você. Daqui a pouco passa. Porque não adianta. Desespero cria mais desespero. Agora, foco na identidade do que você quer experimentar, isso vai fazer você experimentar. Porque nós só experimentamos aquilo que temos consciência de ser. E a maneira de você se blindar agora em relação a tanto conteúdo, a tanto caminho, é você escolher um caminho. Você escolher um mentor. E toda vez que você tiver a sua dúvida, você pergunta para ele. Ainda que seja assim, igual criança mesmo, confiando. Ainda que seja assim, tá perto, tá longe, né? Que é o que a criança faz quando vai em uma viagem, a viagem começa a ficar cansativa. Tá perto, a gente tá no caminho, calma aí. Certo? Olha, se fez sentido para você, deixe eu saber através do seu joinha, do seu gostei. Se não fez sentido para você, seja verdadeiro e sincero. Ó, dê o seu dislike aí, não gosto, não gostei. Agora, se ficou dúvidas ou curiosidade, me deixa saber também nos comentários. E se fez sentido para você de fato e você lembrou de alguém que tá nesse corre igual barata tonta, compartilhe esse vídeo, tá? Para que mais pessoas possam ir com leveza por esse caminho. Porque depois que a gente toma a pílula azul, não sei se é azul ou vermelha, a pílula azul, não tem como abandonar esse conhecimento, porque a gente vai vendo os sinais. E aí a gente fala, não, mas eu vou fazer isso, porque funcionou daquela vez, vai funcionar de novo. E por que não está funcionando aqui? Tem vários porquês. Por isso que é bom você estar acompanhada, comprometida com o seu processo e ser acompanhada por alguém que esteja também comprometida com você e com o seu processo. Tá? Gratidão pela sua presença, era isso que eu tinha para compartilhar com você nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!